No vídeo de hoje eu vou te mostrar 4 exercícios que tu pode fazer aí na tua casa, sem precisar de acessório ou de estar em um estúdio de pilates para melhorar a tua postura. Eu sei que muitas pessoas têm problema com postura porque cada dia mais na nossa rotina diária é estimulado e as posições que nós ficamos estimulam cada vez mais com que a gente projete o nosso ombro para frente e a barriga, o quadril também fique caído, assim, ó, nessa posição. Eu tô exagerando aqui para que tu possa ter uma noção de como que é. Então, por exemplo, né, se você é uma dona de casa, você lava a louça, passa a roupa, né, e cozinha, e todos os movimentos que a gente faz normalmente durante o nosso dia fazem com que a gente projete aqui o ombro para frente. Se, por exemplo, trabalhar em algum escritório, fica aqui no computador. Hoje em dia, cada vez mais a gente está ligado no celular, então essa postura também de ficar aqui no celular atrapalha a nossa postura, tanto a questão da parte torácica, que é essa parte aqui mais acima da nossa coluna, quanto a parte da coluna cervical, que é o nosso pescoço. Então, isso traz dores, lesões e patologias para a área da cervical, para a área torácica e também para a lombar. E vocês vão perceber ao longo do vídeo que isso vai muito além do que essas áreas do nosso corpo em específico. O que tu tem que entender? Tá? Que nós precisamos fazer movimentos que vão abrir o nosso peito, certo? Uma coisa que é muito importante é fortalecimento do nosso corpo. Muitas alunas me falam e relatam que não conseguem manter a postura por muito tempo, porque fica cansativo. Por exemplo, quando a gente vai sentar na cadeira, no sofá, a gente fica assim. E o fato de querer ajeitar a postura, ficar numa postura correta, acaba cansando. Por quê? Porque a tua musculatura está fraca. Então ela não consegue manter o corpo. Realmente se torna cansativo de manter o corpo alinhado se a tua musculatura não está fortalecida. Então, além de fazer exercícios posturais, que é o que nós vamos fazer aqui hoje, você precisa fazer exercícios de fortalecimento. Fortalecer a parte paravertebral do teu corpo, que o exercício número 4 já contribui para isso, já é um exercício de fortalecimento, que é a parte posterior das nossas costas, do nosso corpo. Abdômen, o abdômen forte te ajuda a manter aqui a postura, glúteo forte também, certo? Então nós vamos começar aqui. Qualquer dúvida que tu venha ter durante o exercício, enquanto tu está realizando aí na tua casa, coloca aqui nos comentários que eu vou estar respondendo, entrando em contato para te ajudar na execução do movimento. Ok? Eu sempre digo nas minhas aulas que nós precisamos ter postura de madame. A postura de madame ela é o seguinte: então, postura normal ela é assim, ela é mais caída, ela é mais triste, ela é mais para baixo. Postura de madame não. A gente abre o peito, ombro desliza lá para baixo, o nosso quadril não fica jogado, ele encaixa lá. Porque quando nós estamos com a postura errada, não é só o peito que fecha, né, e o ombro que cai. A postura errada ela é mais ou menos assim. O nosso quadril ele fica desalinhado. Então nós precisamos alinhar o nosso quadril. Então, ó, alinhei o meu quadril, projeto aqui o meu peito para frente, ombro para baixo. Entenda que aqui, ó, o pescoço também é alinhado. Entenda que essa postura ela é natural. Então, apesar de que no início vai ser um pouco difícil para te manter, principalmente se tu tá com a musculatura fraca, ao longo dos exercícios, ao longo do fortalecimento, tu vai ver que vai ser natural. E tu vai estranhar o momento em que tu não tá com a postura correta, certo? Então vamos para os exercícios. Primeiro exercício, nós vamos fazer a elevação pélvica, ou a ponte, como muitos conhecem, tá? Então nós vamos deitar, coloca aí alguma coisinha que tu possa deitar de forma confortável no chão. Eu vou chegar bem aqui para baixo, porque nós vamos fazer um movimento de mobilidade com o nosso ombro. Deitou. Aqui, ó, o pezinho pode deixar aqui, ó. Estende a tua mão a partir da linha do bumbum. E o teu pé deixa mais ou menos nessa distância, certo? A distância aqui entre um pé e outro, tu vai medir por esse ossinho que a gente tem aqui no quadril. Ele tem que estar aqui, ó, alinhado. O nosso joelhinho não pode entrar para dentro, eles não podem querer encostar. Nem no momento em que tu tá no chão, nem no momento em que tu tá subindo e nem na hora que tá descendo. Joelho sempre longe um do outro. A lombar aqui, ela não pode estar
muito para cima. Olha aqui como o meu braço passa inteiro. Então tem que puxar um pouquinho e deixar ela encostadinha. A parte da lombar encostou no chão, perfeito. Aqui, ó, mas na parte do meio, ela levanta um pouquinho, não é muito. Mas essa é a curvatura natural da nossa coluna, ela não é toda reta. Ela tem uma leve ondulação, certo? Braços, vamos iniciar aqui na lateral. Nós vamos subir o nosso glúteo soltando o ar, então vai subir o quadril soltando. Antes de iniciar o movimento, eu vou puxar o ar. Soltei enquanto subi. Eu vou subir o meu tronco até o momento em que aqui, ó, o meu ossinho que eu tenho aqui na minha coluna torácica, que é a escápula, ele fica firme no chão. Não pode sair do chão, certo? E relaxa aqui o ombro, não fica tensionado. Subi, contraí bem o glúteo, o meu joelho está alinhado, o meu braço vai lá atrás. Toquei no chão, quem consegue, se tu não consegue vai até o teu limite e vou retornar. Depois que eu voltei com a mão de novo no solo, eu desço meu quadril. De novo, subi, soltando o ar, contrai bem o bumbum, estabiliza o movimento. Sentiu que está bem firme, que está tudo certo? Vai com a mão. Tenta tocar lá no chão e vai retornar. E desceu. Você vai fazer esse movimento 10 vezes. Sobe, contrai bem o glúteo, vai lá atrás, relaxa o braço lá atrás, voltou e desceu. Esse exercício a gente trabalha a mobilização, mobilidade, na verdade, do nosso ombro. Então é a capacidade que tu consegue perceber da articulação do teu ombro em se movimentar. Se ele está usando toda a capacidade ou não. Então, por exemplo, se tu consegue encostar a tua mão no chão nesse momento aqui do movimento, quer dizer que o teu ombro está com a capacidade dele completa na parte da articulação e a mobilidade dele. Agora, por exemplo, se tu vai fazer esse exercício e o teu ombro trava, ó, não vai mais, quer dizer que está aí com um déficit na parte de mobilidade. E aí você precisa ver isso, certo? Contrai bem o glúteo, vai com o braço lá, volta puxando o ar. Quando o braço encostou, a gente desce, certo? Você vai fazer esse exercício 10 vezes. Eu acho que eu não fiz os 10 movimentos, então tu coloca aí pause, faz os 10, depois volta para dar continuidade na aula. Esse próximo exercício, ele é excelente, até para relaxar, tá? Só que provavelmente mais pessoas vão encontrar dificuldade em realizar ele por completo, porque ele exige uma mobilidade da parte escapular muito maior. O que é escapular, né? Mobilidade escapular. São esses dois ossinhos que nós temos aqui e que fazem a movimentação do nosso ombro. Lembra que eu falei que a postura errada projeta muito o ombro para frente? Então a tua escápula se acostuma a ficar nessa posição e depois na hora de retornar, né, e fazer o movimento completo que ela realmente pode fazer, ela já não faz. É como se ela tivesse travado, né? Por ficar muito tempo assim, ela trava. Então a gente precisa abrir o peito. E para abrir o peito, a gente precisa fechar a escápula. Esse exercício é muito gostoso de fazer. Só que pode ser que a tua escápula esteja um pouquinho travada e não vai conseguir tocar com a mão no chão do outro lado. Eu vou te explicar. Para fazer esse exercício, pega aí uma almofada, um travesseiro, para a gente ficar alinhado. Então, o nosso corpo ele tem que estar numa posição específica para fazer esse exercício. E para isso, a gente vai precisar da ajuda de 2 almofadas ou de 2 travesseiros. Por quê? Nós vamos deitar de lado. Então, uma almofada é para mim apoiar minha cabeça. Eu vou deitar de ladinho, meu braço vai ficar estendido. E essa outra almofada é porque a minha perna de baixo vai ficar estendida e a de cima vai ficar dobrada. Só que se eu não usar nada, ó, o meu quadril vai girar para frente. E isso aqui faz muito mal.
Inclusive, para as pessoas que gostam de dormir nessa posição de lado, a gente sempre recomenda que, se quer dormir de lado, coloque um travesseiro aqui, porque senão é essa posição que vai prejudicar o quadril, certo? Então, como nós vamos ficar nessa posição, a gente precisa alinhar o nosso quadril. Então, eu vou colocar aqui uma almofadinha de uma forma que mantenha, olha aqui, ó, a diferença, que mantenha aqui a minha perna alinhada, certo? Vamos estender, eu tô bem viradinho de lado, só que meu ombro tá relaxado, a perna de baixo tá bem estendida e aqui tá tudo alinhado. Depois que eu conseguir ficar nessa posição, aí sim eu começo o movimento. E o movimento é bem simples. O que nós vamos fazer? A mão que tá em cima, nós vamos ir virando, a cabeça acompanha o movimento e a gente vai tentar encostar ela lá do outro lado. Eu encostei ela aqui no chão e vou retornar. É isso. Nós vamos fazer 10 vezes. Então vai, a cabeça acompanha. Percebe que o meu quadril fica parado. Então tu vai tentar deixar o teu quadril aqui parado e vai virar só a parte superior do corpo, só o peito. Vai e vai retornar. Foi. E voltou. Esse exercício vai fazer 10 repetições para cada lado. Respiração. Inicia aqui o movimento, certo? Então, nós vamos puxar o ar antes de começar. E solta durante o movimento. Na hora de voltar, a gente puxa. E quando vai, solta. Tu vai perceber bem o teu peito, ó, abrindo aqui e fechando aqui. Quando o teu peito fecha, a tua escápula abre. Quando a gente abre o peito, a escápula fecha. Certo? Então, vai fazer 10 repetições para um lado e 10 repetições para o outro. Põe pausa aí, faz as repetições e depois retorna para o próximo exercício. Lembrando que, independente do exercício, da articulação ou da musculatura que a gente esteja trabalhando, um lado sempre vai ser diferente do outro. E isso não quer dizer que seja sempre na mesma capacidade física. Por exemplo, a minha perna direita, ela é mais alongada do que a minha perna esquerda. Mas a minha perna esquerda, a coordenação motora dela é muito melhor e o equilíbrio dela é muito melhor. Então, quer dizer que eu, superior, né, em cima, nos braços, eu sou destra. E eu pensava antes do Pilates que embaixo eu seria destra. Eu pensava que tanto o meu braço direito quanto a minha perna direita faziam tudo melhor. E na verdade não. Eu já descobri que em membro inferior, coordenação motora à minha esquerda é melhor, equilíbrio à minha esquerda é melhor. Mobilidade de quadril, por exemplo, a minha direita é melhor. Alongamento de posterior, a minha direita é melhor. E isso é importante da gente identificar e conhecer o nosso corpo para que a gente possa estar fazendo exercícios apropriados para a nossa individualidade e melhorar os pontos que a gente precisa no membro que está mais necessitado, né? Que está precisando mais. Nesse caso, a minha perna direita precisa melhorar e muito o equilíbrio e a minha esquerda precisa melhorar bastante a questão de mobilidade de quadril. Certo? Vou guardar aqui e a gente vai para o próximo exercício. O próximo exercício nós vamos fazer de barriga para baixo, tá? E apesar de muitas pessoas, por exemplo, se tu tá muito fraca, se tá sedentária, sem fazer nada, tu vai sentir que vai puxar bastante o teu braço. Eu já não sinto, porque eu tô numa rotina de exercício já há bastante tempo. Então, vai ser bom também para fortalecer um pouquinho de membro superior. Mas o objetivo final desse exercício não é, ele é postural. Mas como eu falei lá no início, se tu tá com a musculatura fraca, tu não vai conseguir manter uma postura boa. Então, olha só, nós vamos deitar de barriga para baixo. E a mãozinha vai ficar aqui do lado, ó. Um pouquinho acima do limite do teu ombro, por exemplo. Quem é mais treinado consegue fazer mais aqui embaixo. Mas tu vai testar. Testa um pouquinho em cima, ó. Se ficou bom fazer assim, começa fazendo assim e ao longo do treino tu
tu vai evoluindo. Se sente que dá para puxar um pouquinho mais para baixo, aí ó, o teu corpo vai subir um pouco mais, tranquilo, faz assim. Começa devagarinho e vai adaptando. Se tiver alguma dificuldade, coloca para mim aqui nos comentários, certo? Esse exercício, ele é um dos clássicos do Pilates e ele é muito gostoso de fazer. Como eu disse, né? Se tu tá fraca de membro superior, pode ser que tu fique cansada porque usa bastante os braços. Conforme tu vai ficando mais forte, tu vai ver que tu vai conseguir relaxar demais nesse exercício. Então, ó, eu vou posicionar aqui, olhando para o chão, e nós vamos empurrar o chão estendendo o braço. O braço ficou completamente estendido. A cabeça acompanha o movimento, vai olhar lá para frente. Dá uma leve contraída no bumbum. O ombro tá longe da orelha, ó. Então não pode ficar assim, tem que ficar assim. E vamos descer. Puxa o ar, solta enquanto sobe. Olha lá na frente, ombro para baixo. E vai descendo, descendo. Olhando lá pro chão. Puxou o ar, solta para subir. Mantém um pouquinho, força o teu ombro lá para baixo. Não deixa perto da orelha. E vai descer devagarinho. E esse exercício a gente vai fazer também 10 vezes, tá? Ó, bumbum contraído, ativando. Controla bem a respiração. Muitas pessoas não conseguem controlar a respiração de uma forma consistente durante o exercício. E eu encontrei um dos principais erros, que é o quê? A gente tenta, porque eu também fazia isso, conciliar a minha respiração com o movimento. Então, conforme eu fazia o movimento, eu tentava respirar. E, na verdade, tem que ser o contrário. O teu movimento tem que estar conforme a tua respiração. Então, o tempo que tu tá levando para inspirar é o tempo que tu tem que levar fazendo aquela parte do movimento. O tempo que tu tem para expirar é o tempo que tem que durar o teu movimento. Por isso que o Pilates ele é mais concentrado, porque tu concilia os dois e não fica um movimento rápido, porque é conforme a tua respiração. Então, ó, por exemplo, eu vou inspirar e expirar da maneira correta. E tem que ser esse tempo que o meu movimento tem que levar para ser finalizado. Eu vou mostrar, olha só. Percebeu como o movimento fica bem mais consistente e também demora um pouco mais? Só que assim, o fato de demorar não é só que tu vai levar mais tempo no treino, não é essa a questão. A questão é que vai ficar muito mais eficiente o teu movimento, certo? Então esse é o terceiro exercício, vai fazer também 10 repetições. Desde o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, todos vão ser 10 repetições. O que eu te indico a fazer? Faz os 10, um por um, e depois retoma novamente, faz esse ciclo 3 vezes. Eu acho que vai ser bem eficiente para ti, certo? O último, esse exercício, ele não é assim a posição mais gostosa do universo de se fazer, mas ele é muito importante, porque ele trabalha bem a força da parte posterior do teu corpo, que a gente praticamente não pratica, não exerce, porque, por exemplo, vamos supor assim, força de perna, né? Principalmente quem é mulher que não usa muito braço às vezes, a gente querendo ou não, no fato de tu caminhar, passar o dia todo em pé, subir e descer escada, tu tá fortalecendo essa musculatura de alguma forma. Por mais mínima que possa ser ao longo do tempo, porque a tua musculatura se acostuma, é um estímulo. Por exemplo, quem trabalha só sentado, anda só de carro e só pega elevador, e pegar alguém que caminha, passa o dia todo em pé, sobe dessa escada, a musculatura dessa pessoa é mais forte, embora ainda continua sendo fraca, porque ela já está acostumada com esse estímulo, é mais forte de quem fica totalmente sentado. Então a gente não tem no nosso dia a dia
coisas que façam a gente trabalhar a parte posterior do nosso corpo. Então, é uma posição mais chata, é um exercício mais cansativo, mas que é muito importante para a gente melhorar a postura, então tem que fazer. Vamos lá. Olha só, nós vamos deitar. Ele é conhecido como Superman, porque no final da primeira fase é a postura que ele fica quando voa, né? Por exemplo, então, ó, deitou, olhando para baixo, nós vamos subir o tronco, subir o braço e subir as duas pernas ao mesmo tempo. Vamos subir devagarinho e descer devagarinho, eu vou mostrar. Subiu, contrai o glúteo, mantém e desce devagar. Solta o ar para subir. Puxa para descer. De novo, subiu e desceu. Percebe como a minha perna está totalmente estendida. Eu não estou flexionando meu joelho. E faz bastante força para subir, tá? E controla o movimento para descer. Não desce tudo de forma muito rápida. Vai fazer também 10 movimentos desse exercício. E depois eu indico que tu retome o primeiro exercício e faça aí novamente 10 séries do primeiro, 10 do segundo, 10 do terceiro e 10 desse último. Se tu conseguir, repete esse circuito aí 3 vezes. Essa série, essa sequência, ela não exige força muscular, então não é uma série que vai te deixar com dor no outro dia. Então se tu quiser intercalar entre um dia sim e um dia não, se a tua postura tá muito ruim, né, se tá assim te comprometendo muito, se tá te deixando incomodada, pode fazer um dia sim, um dia não tem problema algum. Se sentir alguma dificuldade para fazer esse exercício, pode colocar aqui nos comentários. Eu também quero te convidar a se inscrever aqui no canal, porque eu vou estar trazendo vários exercícios que tu pode fazer em casa. A minha proposta é essa, de trazer o estúdio de Pilates para dentro de casa, para aquelas pessoas que não têm um horário muito bom para fazer exercício, ou até mesmo não gostam da rotina de academia e de estúdio, vai estar podendo fazer assim no conforto da sua casa. E isso é muito legal, então se inscreve, curte aí e deixa aqui nos comentários qual é a tua maior dificuldade para mim estar te ajudando. Tudo bem? Um beijão e até o próximo vídeo.